Boa tarde para vocês, boa tarde para toda a turma do primeiro J e também para toda a turma do primeiro K. Muita saudade de vocês e, e é bom, pelo menos nesse momento não presencial, a gente voltar a ter esse contato. Bom, e a última matéria que nós trabalhamos naquela aula presencial foi sobre funções da linguagem e também sobre elementos da comunicação. Na verdade, deu tempo apenas de passar um pequeno resumo para vocês, tanto de elementos da comunicação quanto de funções da linguagem. Não deu praticamente para trabalhar quase nada da teoria das funções da linguagem. Depois da nossa aula presencial, teve uma pequena atividade que vai junto em anexo com essa aula, a correção daquela pequena atividade. E hoje, dando sequência em funções da linguagem, só que, claro, antes disso, lembrar um pouquinho aqui dos elementos da comunicação. Ah, Cláudio, mas aqui está emissor, no que você passou no quadro, você passou como locutor. É a mesma coisa, tá? Emissor, locutor, ou também chamado de remetente, é a pessoa que fala, a pessoa que cria de alguma maneira a mensagem, que codifica a mensagem. Do outro lado você tem receptor, que também foi passado para vocês como sendo o locutário. Então o receptor é o mesmo que destinatário e o mesmo que locutário. O referente também foi passado para vocês como contexto. Contexto e referente é a mesma coisa, que é a situação de comunicação e tudo que envolve essa situação de comunicação. O contexto pode ser o lugar onde a comunicação acontece, o contexto pode ser a idade das pessoas que estão se comunicando, contexto pode ser inclusive o papel social que essa pessoa desempenha. Quer dizer, é numa sala de aula, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um prefeito, é um político fazendo um discurso. Se você leva em conta o contexto, você tem mais chance de interpretar com mais qualidade. A mensagem é o texto em si, é o que é dito, né? Tudo que o emissor diz para o receptor é a mensagem. O código é o sistema de signos, de códigos, é a língua utilizada, a maneira que eu uso para codificar a mensagem, o sistema. Lembrando que código ele tem que ser compartilhado, quer dizer, pelo menos duas pessoas precisam compartilhar o mesmo código para dar certo. Por exemplo, não adianta eu falar língua portuguesa se vocês falassem, por exemplo, alemão. Tem que ser o código compartilhado, pelo menos duas pessoas, pelo menos o emissor e o receptor, pelo menos o locutor, né, e o locutário, eles precisam dominar o mesmo código. E o canal é o meio utilizado para transportar essa mensagem. Que meio? Olha, o canal no caso, nesse caso específico aqui, é a voz e também, claro, esses slides aqui. Mas o canal é o meio de transporte para a mensagem. Aqui tem um exemplo prático, um quadrinho do nosso querido Agar. E a Helga diz, aliás, a amiga diz para Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? E Helga responde para a amiga, horizontal. Gera humor, já é um elemento de humor, porque ela respondeu de uma maneira inusitada, quebrou uma expectativa. Quebra de expectativa é o famoso elemento de humor. E nesse caso, nós temos uma situação de comunicação. Lembrando que em qualquer situação de comunicação tem de haver os três elementos essenciais. Quando diz que algo é essencial, quer dizer, ele não pode faltar. Os elementos da comunicação não podem faltar em um ato comunicativo.
vai haver sempre os seis, sempre os seis. Se um falhar, a comunicação toda falha. É por isso, novamente, que eu disse que temos que levar muito em conta o referente, o contexto da mensagem. Quais são os pontos de referência, quais são as situações que envolvem essa comunicação. Coisa fora de contexto passa uma mensagem diferente. Basta vocês lembrarem aí da questão dos fake news. A maioria dos fake news, eles têm muito de verdade, mas eu tiro aquilo do contexto e se torna uma mentira. Eu pego uma fala qualquer de um político que ele disse em determinado contexto e eu crio um vídeo dizendo que aquele político disse determinada coisa, mas eu descarto o contexto e eu coloco em um outro contexto. Em um outro contexto, aquilo já seria uma ofensa, seria um crime, uma difamação e etc. Mas vamos lá, quem é o locutor aqui no caso? O locutor, quem criou a mensagem. Quem criou? A amiga de Helga, que não aparece o nome dela, mas ela é a locutora, é a emissora da mensagem. Quem é o receptor ou interlocutor? Lembrando que interlocutores são as pessoas que participam do ato comunicativo. O locutor e o locutário, o emissor e o receptor são os interlocutores. Quando eu já tenho o locutor, é claro que o interlocutor é a outra pessoa. Eu marco como locutor a primeira pessoa que fala e eu marco como interlocutor a que fala segundo, o que fala terceiro, etc. Então o interlocutor, no caso, vai ser a Helga, porque ela responde horizontal. A mensagem é o texto em si, o que foi dito entre as duas. Referente é, no caso, o lugar que elas estão. O referente aí, no caso, é o lugar onde elas estão. Elas estão numa cozinha, falando de trabalhos domésticos e falando a respeito de colaboração dos homens no serviço doméstico. Esse é o referente, esse é o contexto. Qual é o contexto dessa conversa? Duas mulheres falando da questão da colaboração dos maridos, e no caso específico era o Agar dos serviços domésticos. Qual é o código? Língua portuguesa, claro, e o canal, ele colocou aqui como ar, mas o canal no caso é a voz, né? A voz é o canal, que vai ser, claro, essa voz será transmitida através do ar. Isso que é um ponto muito importante, pode aparecer uma série de questões sobre ruídos na comunicação. Poderia até perguntar para vocês o que são ruídos na comunicação. Ruído, então, para nós aqui, será tudo que afeta a comunicação, tudo que afeta a transmissão da mensagem, tudo que atrapalha a transmissão da mensagem. Por exemplo, poderia ser um locutor gago, poderia ser um interlocutor surdo, poderia ser uma sala de aula em que o professor estivesse tentando falar e tivesse acontecendo muito barulho, uma sala com uma acústica ruim que a gente fala e dá eco, e uma série de coisas. Poderia ser um som muito alto e eu tentando conversar, poderia ser aqui no caso, no número 4 aqui, uma letra que ninguém consegue ler, uma letra praticamente ilegível. Então, ruído são todos os problemas que podem acontecer e atrapalhar a transmissão da mensagem. E a matéria de hoje em si, que é função da linguagem. Função da linguagem, gente, para entendê-la, primeiro nós temos que entender que quando a gente fala, qualquer mensagem que a gente cria, qualquer enunciado, a gente quer, na verdade, cumprir um objetivo. Eu sempre falo com objetivo, vocês, todo mundo, sempre se comunica com algum objetivo. Por exemplo, eu posso ter o objetivo de querer convencer alguém a fazer alguma coisa para mim, ou convencer alguém a deixar de fazer alguma coisa. Eu poderia ter o objetivo de falar dos meus sentimentos, falar das minhas emoções. Eu poderia ter o objetivo de tentar dar uma informação a alguém, ou eu poderia ter o objetivo apenas de tentar mostrar como é minha visão de mundo. Mas em determinado momento, eu sempre vou me comunicar tendo um objetivo. Não existe comunicação sem objetivo. Dentro desses objetivos, nós vamos ter as funções da linguagem. De acordo com cada objetivo da sua comunicação, gera uma função da linguagem. E cada função da linguagem está centrada em um elemento da comunicação. É por isso que é importante
a gente ter em mente os 6 elementos. Você precisa saber. Gente, tudo que a gente está trabalhando até agora, eu preciso muito que vocês, no caso, eu preciso muito que vocês dominem. São conceitos que há uma necessidade de que vocês dominem. Se vocês não dominarem os conceitos, nossas aulas ficam um pouco perdidas, porque vai chegar um momento que nós vamos ter tantos e tantos conceitos. Olha, já tivemos conceito de linguagem, linguagem verbal, não verbal, conceito de fala, conceito de língua, código, signo e conceito dos elementos da comunicação agora, variação linguística. Só em gramática nós temos uma série de conceitos e agora vem as funções da linguagem. Dando seguimento, então, vamos lá. Olha só, e você, como que você vai classificar cada função da linguagem? De acordo com a ênfase, de acordo com o destaque dado a determinado elemento da comunicação. A ênfase, o destaque, por exemplo, eu posso destacar o referente, destacar o próprio contexto, eu posso destacar o emissor, eu posso destacar o receptor, que é o locutário, eu posso destacar o canal de comunicação, eu posso destacar a própria mensagem ou eu posso destacar o código. E de acordo com cada ênfase dessa, nós vamos ter uma função da linguagem. Referente, função referencial. Emissor, ou também chamado de locutor, a função vai ser emotiva. Função conativa ou também apelativa. Nós chamamos mais de apelativa. Conativa ou apelativa, você pode chamar das duas formas. A função apelativa ou conativa, ela é centrada no próprio receptor, no próprio locutário. Função fática, quando está havendo uma ênfase no canal. Função poética, quando há uma ênfase na própria mensagem. Função metalinguística, quando a ênfase está no código. A função emotiva, por exemplo, é quando eu coloco o próprio emissor em destaque. Eu, emissor, que estou criando a mensagem, dei ênfase a mim mesmo. Como que essa ênfase acontece? Quer dizer, quando eu uso o pronome mesmo, quando uso eu, quando eu falo de mim, quando eu uso eu, quando falo de mim, quando uso verbos na primeira pessoa. Nesse caso, vai haver uma mensagem falando de emoção, sentimentos do próprio locutor, do próprio emissor. Por exemplo, esse texto é do Mário Quintana. O retrato que faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, e por aí vai. Então, o texto falando dele mesmo, às vezes ele se pinta nuvem, às vezes se pinta árvore. Quer dizer, a própria pessoa que criou a mensagem está falando dela mesma. Nesse caso, nós teremos função emotiva. A outra função, também muito importante, e vou falar até um pouco mais devagar agora, que essa é muito importante mesmo, talvez uma das mais cobradas, tanto em provas quanto Enems, vestibulares, sempre tem uma importância muito grande, questões envolvendo função, chamada função apelativa ou função conativa. Ela destaca o quê? Ela destaca o próprio receptor. Quando eu tenho um texto, uma mensagem, qualquer enunciado que coloca em destaque o próprio receptor, nós teremos a função apelativa. Você vai ter, por exemplo, o uso de pronomes como tu, você, e principalmente você vai ter verbos no imperativo. E qual que é o objetivo desse tipo de texto? O objetivo dele vai ser sempre convencer, sempre modificar o comportamento do receptor, sempre convencê-lo a fazer alguma coisa ou convencê-lo a deixar de fazer alguma coisa. Vai vir muito em texto de campanha publicitária, vai vir em textos de anúncio, vai vir em textos de discursos e textos do dia a dia mesmo, mas que queira mudar o comportamento, que queira convencer alguém a fazer alguma coisa pra gente. Por exemplo, só de você chegar em casa e sua mãe dizer: filho, acabei de limpar o chão da sala. Só por isso já se torna função apelativa. Só por isso. Você chega com o pé todo sujo, a sua mãe acabou de limpar a casa e ela apenas diz: filho,
acabei de limpar o chão da sala. Automaticamente ali nós já teremos a função apelativa. Exemplos aqui, olha, anúncios, anúncio do Boticário. Claro que quer que o objetivo é que você compre algum perfume, algum produto do Boticário. Você tem aqui esta placa, ó, não passe a mão nas barras, não passe a mão nas barras, proibido colher flores. Ou seja, esses textos, o outro ali em cima, ó, invista em você, faça e azigue. Propagandas em geral, que querem convencer você. O amarelo não, o amarelo e a outra placa não são propagandas, mas são textos específicos para que você não faça alguma coisa. Pode ser para que você faça ou para que você não faça. Pode ser explícito ou pode ser implícito, tanto faz. Função referencial já é uma função que tem como objetivo, textos que têm como objetivo convencer você. Desculpe, não é convencer você, mas textos que têm por objetivo informar você. O objetivo do texto referencial é informar você. Função referencial, ela está centrada no próprio referente, centrada no próprio contexto e ela tem por objetivo informar você, trazer informação. Como aqui, cuidado, pode haver um bicho morando em seu nariz. E o texto todo que vai seguir vai ser trazendo as informações sobre isso. Textos dessa forma, você vai encontrar manuais diversos, uma bula de remédio que mostra como que o remédio deve ser usado, qual a idade das pessoas que podem usar, de quanto em quantas horas aquele medicamento tem que tomar, quais os efeitos colaterais que ele traz e por aí vai. Quer dizer, textos referenciais são textos informativos. Poderia ser o cartaz de uma festa também, dizendo ali o local, a hora, e os convidados que viriam para aquele evento. Aqui novamente, mais textos informativos aqui, ó. Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes, indústria não investe na qualidade total do alimento. Uma série de informações, mesmo mapa, ó. Um mapa, o que é na verdade um mapa? Um texto informativo, ele informa sobre determinada região e etc. Aqui também tem um texto sobre um órgão do corpo humano, também com uma série de informações. Textos referenciais, ele foca em um elemento do contexto, em um referente, e ele traz informação para a gente. Fácil de reconhecer. Se aqui qualquer uma dessas caísse em uma prova e dissesse, por exemplo, diga qual a função da linguagem que há nos textos abaixo. Esses 4 são textos de função referencial. A função metalinguística, grave este nome, metalinguística, função metalinguística. Função metalinguística, ela é centrada no próprio código. Primeira linha aqui do resuminho que eu fiz, ó, já traz, centrada no próprio código. E ela é quando a linguagem, de certa forma, explica a si própria. É uma linguagem que esclarece a si mesma, uma linguagem que fala dela mesma. É uma linguagem que tem consciência de si mesma, de certa forma. Vamos ao exemplo. Por exemplo, um dicionário de língua portuguesa que traz explicações de palavras da própria língua portuguesa. De novo, olha, o dicionário da língua portuguesa, cada palavrinha do dicionário é explicada pela própria língua portuguesa. Então, quando uma linguagem explica a ela mesma, nós teremos função metalinguística. Quer dizer, qual que é o objetivo do texto metalinguístico? O objetivo de explicar a si mesmo usando o próprio código. O próprio código explicando a si mesmo. Aqui mais um exemplo de função metalinguística, um pequeno fragmento de um texto do nosso querido Machado de Assis. E ele diz, ó, a leitora que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar a catavina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Isso aqui é engraçado o seguinte, porque é o narrador do romance do Machado de Assis falando com a leitora. O narrador, quer dizer, um personagem de uma linguagem.
O narrador faz parte da linguagem, ele é um elemento da linguagem. E o narrador então se vira para o leitor e fala com ele. É um narrador que tem consciência da própria linguagem, uma linguagem que tem consciência dela mesma. Nesse caso, função também é metalinguística. Qualquer texto desse cunho. Poderia ser um quadrinho. Tem um quadrinho, por exemplo, a Mônica correndo atrás dos meninos com um coelhinho azul e o Cebolinha vai e bate na parede da tirinha e fala, pô, por que não desenhou outra tirinha? Algo assim. Ou seja, naquele momento, o Cebolinha tem consciência que ele é um personagem de uma tirinha. Aqui tem outro, um poema, também metalinguístico, do Cassiano Ricardo, ó, que é poesia. Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto, um homem que tem fome, como qualquer outro homem. Quando o texto diz isso, olha, uma poesia dizendo pra gente o que é a própria poesia. A poesia é uma linguagem muito específica dentro, né? É um tipo de arte, que é a poesia, ela tendo consciência dela mesma, explicando o que ela é para nós leitores. Aqui tem mais alguns exemplos. Olha esse desenho magnífico, uma mão desenhando a outra mão. É como se o artista e o que ele está desenhando tivesse consciência. O artista cria o desenho, mas o desenho, de certa forma, faz o artista. Um pintor não existe sem uma pintura. Quer dizer, quando eu começo a fazer uma pintura brilhante, aquela pintura me transforma num artista. Sem uma grande pintura não existe um grande pintor. E por aí vira um paradoxo. Um precisa do outro. E gera metalinguística, claro, porque é a linguagem que volta sobre si mesma. Aqui também temos mais alguns, olha só, aqui o Búgio também, ele está desenhando a própria tirinha em que ele está dentro. E quando ele termina e diz pronto, você vê que lá dentro tem os 3 quadrinhos dessa tirinha que ele faz parte. Então, quer dizer, a linguagem que tem consciência dela mesma, a linguagem que volta sobre ela mesma. É muito interessante. A função fática, por sua vez, ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal está funcionando. Toda vez que a gente quer verificar se o canal está funcionando, nós teremos a função fática. E na função fática, por exemplo, ela é bem simples de entender. Ela é muito importante, porque sem ela não há comunicação. Como eu disse, cada função é importante. A função fática é usada para testar o canal. É quando a gente diz psiu, quando você chama alguém dizendo psiu, quando você diz olá, quando você diz oi, quando você diz alô no telefone, ou quando você pega o microfone numa festa e você diz 1, 2, 3, som, testando, som. Quando você faz isso, você está criando função fática. Até quando você fala um simples oi no WhatsApp, para ver se há outra pessoa do outro lado, você tem função fática. Esse plim-plim, se caísse aqui numa prova, supomos que cair só o desenho do símbolo da TV Globo com o plim-plim. Esse barulhinho que faz é para você saber que está começando novamente aquela programação que você está assistindo. Suponhamos que vá para o intervalo, vá para o comercial e você lá da cozinha escute o plim-plim, automaticamente você sabe que o programa vai começar. Se for um programa que você gosta, rapidamente você já volta. No texto aqui, sinal fechado, você tem o olá no começo, esse olá é função fática. Aquele lá em cima também é função fática. Então, são textos típicos da função fática. Testar com um simples objetivo. Testar se o canal está funcionando ou se ele está pronto para funcionar. Função poética, o foco é a própria mensagem. Qual que é o objetivo de texto de função poética? O objetivo é fazer a mensagem ficar mais bonita. Recursos que fazem a mensagem ficar ou parecer mais bonita, que chama mais a atenção do leitor, esses recursos são chamados de recursos de função poética e faz o texto ter a função poética. Aqui nós temos um pedaço de poesia, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quando você tem isso,
O autor poderia ter dito isso da maneira mais simples, mas ele preferiu dizer de uma maneira bonita. Automaticamente você tem função poética. Todos os recursos usados para deixar a mensagem mais bonita não precisa ser só em texto escrito ou texto falado, mas também não precisa ser só em texto verbal, de texto de linguagem verbal. Pode ser também em texto, claro, que não use a linguagem verbal, que use a linguagem não verbal. Por exemplo, pode ser uma pintura. Uma pintura tem função poética, uma escultura tem função poética e por aí vai. Um anúncio publicitário bem feito tem função poética. Olha aqui esses exemplos de poesia visual. A palavra lixo está escrita com várias repetições da palavra luxo. Aqui nós temos uma xícara, que foi uma poesia que foi feita em forma de xícara. Tem a outra que, de certa forma, parece que o bêbado bebeu tanto que chegou a cair aqui, cair ali. Ficou interessante, então também. Resumo, pequeno resuminho, que tem um pequeno resuminho, eu vou deixar alguns segundos que dá tempo de você recapitular. Função emotiva, linguagem, uso de primeira pessoa, foco no emissor e nos sentimentos desse locutário. Função apelativa, ou também chamada de conativa, você tem o uso do vocativo, verbos no imperativo, quer dizer, faça, não faça, compre, não compre, e também o foco é no destinatário, que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa para a gente. Função referencial, o uso da terceira pessoa, sentido denotativo, quer dizer, não vai ter figuração, porque se tivesse figuração, seria função poética, então vai ser um uso denotativo. A função referencial, inclusive, é chamada de função denotativa às vezes, pode vir em algum texto. O uso vai ser da terceira pessoa, nós vamos falar ele, etc. A linguagem vai ser clara e o foco é alguma coisa do contexto. Textos que trazem informação, texto de cunho informativo. Função fática tem o objetivo de testar o canal, saber se o canal está pronto para a comunicação. Oi, olá, alô, 1, 2, 3, testando e por aí vai. Função metalinguística, a linguagem que fala dela própria, que tem consciência dela própria, foco no próprio código. Filme que fala de filme, poesia que fala de poesia, personagem de quadrinho que tem consciência que está dentro de um quadrinho e por aí vai. E função poética, seleção vocabular, presença de rimas, de estrofes, os versinhos bem feitos, figuras de linguagem, todos os elementos que a gente usa para deixar a mensagem mais bonita, foco na própria mensagem. É isso então. E agradecer a vocês, gente, esse tempinho. Espero que vocês possam fazer um bom uso desse material. Agradeço muito a oportunidade da gente estar se reinventando, tentando novas formas. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente faz, a gente quer fazer. E aí, dizer que eu estou com muita saudade de vocês e muito obrigado mesmo por tentar. Eu quero que vocês tentem. Tem a correção de exercícios que eu vou postar no grupo, pedir a coordenação para postar no grupo para a gente. Vou ficar no grupo durante o nosso período de aula para tirar todas as dúvidas. E como eu sempre falo em sala de aula, não deixe de perguntar, tenha coragem mesmo, levante a mão, pergunte. Então faça as perguntas, tirem as dúvidas, domine os conceitos. Mantenha o seu ritmo de estudos, porque quando a gente voltar dessa quarentena, a gente tem que estar no mesmo ritmo. A gente não pode perder o foco. E depois também tem uma atividade nova que eu também vou postar no grupo sobre focando bem essa questão das funções. E até mais, abração para vocês, até lá.